nossa entrevista de hoje vai abordar o tema sigilo telefônico. Recentemente, o Tribunal de Justiça realizou um debate com magistrados e técnicos de empresas de telefonia para explicar como são realizadas as escutas e como a Justiça atua nesses casos. Para falar sobre o tema, nós estamos recebendo o juiz de direito Mauro Borba, que tem uma larga experiência no assunto, né, doutor, quando atuou no plantão do FOR. Então, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, né, o que diz o direito sobre a quebra de sigilo telefônico? Bom, a questão das interceptações telefônicas, né, é um direito constitucional que é assegurado a todo cidadão da inviolabilidade das suas conversas telefônicas. Isso só é possível de quebrar esse direito fundamental, ou seja, de se interceptar uma ligação telefônica para poder ouvir o que está se dizendo, para fins de investigação criminal. E só por ordem judicial também. A Constituição assegura isso. E é para determinados crimes, não são para todos os crimes. Então, em situações específicas, né, é possível, diante de determinados crimes, o juiz, uma vez provocado, autorizar esta quebra do sigilo telefônico, ou seja, a quebra das conversas telefônicas de pessoas que estão suspeitas e estão sendo investigadas em relação a um determinado crime. Só o juiz pode fazer isso. Quer dizer, nenhuma outra pessoa pode interceptar legalmente uma conversação telefônica. Se houver, a interceptação será ilegal. Né? Legalmente, para fins de investigação criminal, somente o magistrado. E quem solicita à Justiça, doutor, essa quebra? Essa é uma prova que é feita na fase investigatória, ou seja, na fase do inquérito policial. Então, via de regra, é a autoridade policial, o delegado de polícia, que faz essa solicitação ao juiz. Mas também pode ocorrer do Ministério Público, né, que também é o titular da ação penal e que também participa, às vezes, da investigação. Ele pode solicitar ao juiz essa quebra de sigilo, a necessidade dessa interceptação. E o juiz, então, vai avaliar, enfim, a necessidade disso e vai deferir ou não esta interceptação. Somente o Ministério Público e a polícia. Uma pessoa que esteja desconfiando de alguma coisa e aí quer investigar, não pode? Isso não é possível. Isso não é possível. A interceptação telefônica só é possível em investigação criminal. Não pode, por exemplo, sujeito, uma situação qualquer lá, o sujeito que está com desconfia de alguém que quer interceptar essa ligação, não é possível. Isso legalmente não é possível. E em que casos pode ser solicitada essa quebra de sigilo? Como eu falei, nos crimes, né, tem que ter a prática de um crime, tem que haver uma investigação com relação a um crime, né, para que haja essa possibilidade, né, da interceptação. A interceptação não pode ser o motivo para a investigação. Isso é importante que se diga, quer dizer, não é possível que da interceptação se dê início à investigação. É preciso que haja primeiro uma investigação em curso, para que possa, então, dentro dessa investigação, como última ratio, ou seja, como uma prova sem a qual não é possível obter a verdade sobre determinado fato. Então, somente nessa circunstância é que o juiz deve deferir a investigação. Ou seja, tem que ter uma prévia investigação, ou seja, a interceptação não pode ela ser o start da investigação, ela tem que ser acessória à investigação. O processo já tem que estar em andamento. Investigação, né? Não o processo, o inquérito. Claro. Né? E que critérios o juiz utiliza, doutor, para dizer, bom, esse crime, esse processo ou essa investigação a gente vai conceder a quebra de sigilo e outras não? Bom, e se tratando de um direito constitucional, ou seja, um direito fundamental, garantido na Constituição, lá no artigo 5º, a interceptação, aliás, a interpretação com relação a isso tem que ser restritiva. Ou seja, esse direito só pode ser quebrado, esse direito à tua privacidade, só pode ser quebrado quando houver a extrema necessidade, ou seja, quando não houver outro meio possível de obter aquela verdade sobre aquele determinado fato. Somente com esta quebra é que vai se obter aquela verdade. Não tem nenhum outro meio, quer dizer, já foram esgotados todos os outros meios de obtenção daquela verdade, é que aí então é possível a quebra desse direito. É possível o deferimento dessa interceptação. Ou seja, somente
em última ratio. Não pode ser uma simples investigação, uma simples alegação, enfim, tem que ser muito bem provado e documentado e justificado pela autoridade policial, aliás, para a autoridade judicial, pela autoridade policial, essa necessidade desta invasão na privacidade do suspeito, enfim, do investigado. E doutor, e no caso desse suspeito, né, que está sendo investigado, que direitos ele tem com relação a essa quebra? Bom, o primeiro direito fundamental é de que ele só pode ser alvo de interceptação telefônica no limite, ou seja, quando não houver outro meio de obter esta prova, quando não houver outro meio de obter essa verdade. E uma vez deferida, né, essa interceptação, é óbvio que ela sofre limitações com relação à pessoa que está sendo investigada. Essa pessoa não pode, evidentemente, saber, né, ter ciência que a sua ligação, que as suas ligações estão sendo interceptadas, senão o que vai acontecer? Ele não vai falar. Né? Então, por isso, esta interceptação ela é sigilosa, ela não pode ser publicizada, porque uma vez, nem para o advogado, porque uma vez havendo essa publicidade, perde o sentido. É uma prova que é feita sob o segredo da justiça. Então, o direito do investigado ele fica mais limitado. Depois de concluída a interceptação, aí ela é transcrita eletronicamente, enfim, vem para o processo a transcrição das conversas. Aí, então, não só o investigado, como também o seu advogado tem amplo acesso a essa prova. Agora, durante a produção dessa prova, não é possível que ele tenha acesso. Né? O direito dele, a ampla defesa, fica mitigado. E, doutor, quais são os prazos para que aconteça essa boa pergunta, porque a lei prevê 15 dias, prorrogáveis por mais 15, no máximo. Nos crimes hediondos, este prazo é maior e a prorrogação também é mais elástica. Mas aí exatamente reside o problema, porque o Superior Tribunal de Justiça já decidiu de que é possível tantas prorrogações quantas forem necessárias à investigação. O que, no meu modo de ver, com todo respeito, há um equívoco, né? Porque é um direito fundamental e não pode ficar, esse direito não pode ficar à mercê de prorrogações intermináveis. Nós tivemos situações no Brasil, e isso ensejou depois o próprio Conselho Nacional de Justiça tomar uma medida drástica, editando uma resolução, de interceptações que já estavam perdurando há mais de ano e não tinha solução. Ou seja, se esperava, não, mas agora ele vai falar, agora vai dizer onde é que está a droga, onde é que vai ser perpetrado esse crime, quer dizer, e isso não acontecia. Quer dizer, se não acontece num prazo razoável, essa investigação não pode prosseguir, pelo menos essa interceptação não pode prosseguir, sob pena de se tornar permanente, e ela é excepcional, num prazo muito limitado. Então, o limite é 15 dias, prorrogáveis por mais 15. Assim, na exceção, né? Essa decisão, no meu modo de ver, ela interpreta de forma um pouco equivocada a Constituição. E, doutor, quais os tipos de crimes, de processos criminais, onde é pedido a... Basicamente, essas interceptações, o comum delas acontece para crimes de tráfico de drogas. Né? Tráfico de drogas é o mais comum, né, que ocorre essas interceptações. Eu diria que 99% das interceptações telefônicas hoje, elas giram em torno desse tipo de crime. Também crime de homicídio, enfim, outros crimes aí que sequestro, né, que justifica, né, a interceptação para ver o deslocamento da vítima com o autor do crime, enfim, são os crimes que dão mais ensejo à interceptação.